Jesus Cristo, você não deve ser hinduísta, budista, espírita, pluralista, judeu, muçulmano ou ateu. Cristo lhe chama para ser um cristão. Se você confia nele. Se você acha que ele é digno de crédito. Pelo menos por ser um personagem histórico. E aí ele fala o seguinte. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer no quê? Nas boas novas dele, que é o evangelho, a boa notícia de salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem recusar a crer será condenado. Cristo nos manda irmos ao mundo inteiro e anunciarmos o evangelho, ou seja, existe salvação para quem crê na morte e ressurreição de Cristo e o aceita como Salvador. Então ele está dizendo para você o seguinte, o caminho é você ser cristão. Ele não tem meio termo. Deus não tem meio termo. Agora tem um outro detalhe. Tá, Leandro, nós vimos pela lógica, pelo pressuposto que você usou, que o cristianismo realmente é verdadeiro. Poderíamos usar, como eu disse ontem, outros pressupostos, tá? Mas eu parti desse. Mas se há tantas religiões cristãs, qual delas escolher? Porque existem muitas. E o detalhe é o seguinte, existem muitas religiões cristãs, e aqui nós vamos ter que usar de novo aquele princípio, queridos. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Nós estamos espremendo limão. Vocês estão vendo que o suco está diminuindo cada vez mais? Vamos lá. Se entre diferentes religiões mundiais há algumas verdades que têm origem em Deus, porque Deus pode se revelar a esses povos também. É óbvio que entre as muitas igrejas cristãs, há muito mais verdades sobre ele e sua palavra. Então, se Deus pode revelar verdades a um budista, a um hinduísta, que são panteístas, a um espírita, se Deus pode revelar verdades a um judeu, a um muçulmano, é óbvio, né, que existem verdades lá. Só que tem um detalhe, muitas igrejas cristãs, por fazerem parte do cristianismo, elas têm mais verdades do que as outras. Tá? E a reforma protestante, de diferentes denominações cristãs foram usadas por Deus. Aqui você vai ver que Deus não usou só um grupo religioso na história para restabelecer as suas verdades que foram abandonadas no decorrer do tempo, especialmente no período medieval da Igreja de Roma. Olha como foi em resumo, isso aqui é um breve resumo do que aconteceu. Vamos ler aqui Atos 20 e 28, e o outro texto eu não vou ler. Você pode depois pegar ali na palestra que está disponível para você. O que aconteceu? Tem uma profecia do apóstolo Paulo muito importante. Atos 20 e 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Primeiro, ele disse para nós termos cuidado. Porque o rebanho de discípulos de Cristo,
as ovelhas, que foram compradas pelo seu sangue, elas precisam ser pastoreadas. E se elas precisam ser pastoreadas, isso requer um certo cuidado. E por que ele diz cuidado? 2 Timóteo 4, 13 e 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versos 13 e 4, diz assim: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ele está prevendo uma corrupção do cristianismo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias verdades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então você percebe, Paulo profetiza para ter cuidado do rebanho. E por quê? Porque surgiria, no final, pessoas que não suportariam o são ensino e se recusariam a dar ouvidos à verdade. Ou seja, profetizou que um dia o cristianismo iria se corromper. E aconteceu isso. No período medieval, olha o que aconteceu. Quando que começou a corrupção da igreja? Antes de eu explicar isso aqui. Constantino, imperador romano, pagão, se batizou. Só que ele era mal convertido. Para você ter uma ideia, ele oferecia túnicas e algumas moedas de ouro para quem se batizasse na igreja dele. Foi a união entre igreja e Estado que corrompeu o cristianismo. Quando Roma estabeleceu o papado, o catolicismo apostólico romano como a igreja oficial do Estado, aí houve a corrupção. Por quê? Constantino era um pagão, meio convertido, e ele contribuiu para que doutrinas estranhas ao cristianismo primitivo fizessem parte do cristianismo. E aí o que aconteceu? Alguns cristãos remanescentes que vieram da igreja apostólica foram reunidos ao Império Romano. Constantino, que era mais político do que cristão, começou a fazer algumas coisas para agradar os pagãos. Foram sendo permitidas imagens de escultura para adorar a Deus. E aí, queridos, outras doutrinas, como por exemplo a infalibilidade papal, confissão de pecados, depois veio a Inquisição, indulgências para você comprar a salvação, tudo isso foi entrando na igreja por influência do quê? Da união da igreja com o Estado. E, obviamente, quando há essa união, também existe o quê? Perseguição. Contra quem não é pertencente à religião oficial do Estado. E aí começou, queridos, uma grande perseguição. E Deus, aqui que eu quero que vocês guardem uma coisa. Deus usou pessoas e movimentos diferentes para restaurar as verdades que a igreja de Roma deixou para trás. E eu vou apresentar um resumo para vocês. Primeiro ele utilizou Wycliffe. Um dos primeiros, tem outros. Mas vou colocar os principais. Ele era um fiel teólogo católico, só que ele apelava aos irmãos católicos para que deixassem de lado as tradições da igreja e seguissem somente a Bíblia. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia inteira para o inglês. A versão King James, do rei Tiago, existe por causa do quê? Eu falei do Wycliffe. Começam a se levantar pessoas para dizer, a igreja está errada. E um deles foi o Wycliffe. Depois vieram pregadores
chamados Lollardos. Eles eram enviados para toda a Inglaterra para ler e ensinar o povo sobre a Bíblia. Olha como Deus foi agindo. A igreja se corrompe ao se unir com o Estado, e Deus vai suscitando pessoas, movimentos, para irem trazendo as verdades que haviam sido abandonadas. Depois dos Lollardos surge Martinho Lutero, pai do luteranismo. Ele se levantou, enquanto os outros destacaram que a Bíblia deve estar acima da tradição, ele entrou num outro ponto. Além disso, ele mostrou que o cristão não pode ser justificado por penitências ou obras, mas unicamente pela fé em Cristo. Teve o período da Contra-Reforma, em que os teólogos católicos se armaram doutrinariamente e também no sentido literal do termo para acabar com os protestantes. Mas esse indivíduo aqui chamado Martinho Lutero, para mim ele era gaúcho, irmãos. O cara era muito macho, né? O cara, para escrever 95 teses de justificação pela fé na porta da igreja de Wittenberg, tem que ser um gaúcho, pastor, não pode ser outro. E gremista ainda, não é de outro time, entendeu? Gremista, né? Da outro time não faria isso. E aí depois de Lutero, João Calvino, pai dos presbiterianos, podemos dizer assim. Calvino sistematizou de forma extraordinária várias doutrinas bíblicas. Irmãos, João Calvino tem os erros dele. Nenhum deles é perfeito, assim como nenhum de nós é. Mas Deus usou esses homens nas limitações deles e com os dons deles, para Deus abrir a boca contra o erro da igreja de Roma. Calvino, ele sistematizou doutrinas de forma muito interessante. Por exemplo, existem as Institutas da Religião Cristã, que são vários volumes, mas eles conseguiram transformar esses vários volumes em 3 volumes grossos, de teologia sistemática de João Calvino. Lógico, você não vai crer na predestinação, na doutrina dele de eleição, imortalidade da alma, mas assim, no que diz respeito a outros assuntos cristãos, você pode ficar tranquilo, foi um reformador usado por Deus. Tá? Aos puritanos, nós devemos a versão King James da Bíblia, uma das mais importantes. Os puritanos descenderam também dos wesleyanos. John Wesley ensinava assim, que o crente justificado pela fé também tem que ser santificado. John Wesley. Tá? Os anabatistas, eles ensinaram a importância do batismo dos crentes. Os anabatistas eram contra o batismo por aspersão, que surgiu na igreja de Roma. E eles pregavam, não, o batismo bíblico é por imersão. Foram deles que nós herdamos isto. Vocês estão vendo que nós estamos herdando verdades de vários movimentos e pessoas diferentes? E que nós não podemos dizer assim, ó, nós somos os donos da verdade. Nós temos um privilégio de reunirmos essas verdades, mas nós não somos donos delas. Não fomos nós no passado quem morreram por elas. Foram eles. Mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Os batistas da Inglaterra e da América reforçaram muito que o batismo é por imersão. João Wesley destacou a importância da santificação do crente, como eu falei. E aí vamos agora para outras pessoas que Deus usou. Rachel Hawkes trouxe dos batistas do sétimo dia a doutrina do sábado para dentro da igreja adventista do sétimo dia.
Quem que Deus usou para restaurar o sábado do princípio? Os batistas do sétimo dia. Só que o que acontece, queridos? O que nós estamos vendo aqui? O movimento da reforma nunca parou. Ele sempre continuou. E o movimento da reforma nunca vai parar, queridos. Até o dia em que Cristo voltar, nós teremos que ser protestantes e mostrar os erros doutrinários criados pela Igreja de Roma, para que os sinceros conheçam esses erros e se voltem para a Bíblia e para Jesus Cristo. Depois, os congregacionalistas, um deles chamado George Storrs, fazia parte dos congregacionalistas, ele era um ex-ministro metodista, e Carlos Fitch, um ex-ministro congregacional, trouxeram a doutrina da mortalidade da alma para dentro da igreja adventista. Nós não cremos, por exemplo, que a pessoa hoje está sendo atormentada no inferno. Cremos que o castigo de um lago de fogo existirá sim, mas depois do milênio, como ensina Apocalipse 20. Depois da volta de Jesus, como ensina Apocalipse 19. E por que Deus fez isso, queridos? Por que desde Wycliffe e outros até antes dele, e ao longo das eras, Deus foi suscitando pessoas e movimentos religiosos para poder trazer de volta as suas verdades? Porque o objetivo de Deus, queridos, é esse aqui, ó. Preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Cristo não poderia voltar naquela época, porque as pessoas viviam na época das trevas. A Idade Média é chamada da Idade Escura. Ninguém podia ter uma Bíblia, nem o sacerdote, só o alto clero podia ter uma Bíblia. Então era um período de trevas. E Deus suscitou esses grandes homens, mulheres, movimentos, para ir trazendo à tona verdades. E para que este povo, seu povo, una essas verdades e prepare um povo para a segunda vinda de Cristo. De acordo com Provérbios 14, 18, a reforma precisa continuar. Porque lá diz assim: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, queridos, a descoberta das verdades bíblicas, a reforma protestante, ela não parou, ela continua. Só que nós sabemos que doutrinas estranhas se infiltraram no cristianismo. O que fazemos agora? Queridos, nós cremos que nós não somos os donos da verdade. Mas nós cremos que a Igreja Adventista Sétimo Dia é um desses movimentos da reforma que Deus trouxe para trazer de volta outras verdades esquecidas. Deus usou Wycliffe, Martinho Lutero, pai do luteranismo, batistas, anabatistas, metodistas, wesleyanos, puritanos. Deus utilizou de muita gente para trazer verdades esquecidas. E a igreja, queridos, o que a igreja adventista fez? Ela reuniu essas verdades redescobertas pelos reformadores, né? E se propôs a apresentar essas verdades num contexto mais amplo. E que contexto mais amplo é esse? Doutrina do santuário celestial e doutrina do conflito cósmico. Nenhuma igreja ainda entendeu a importância da doutrina do santuário celestial, a não ser a nós. E ainda não entenderam por completo a doutrina do conflito cósmico. Essas duas doutrinas aqui em especial, Deus nos chamou para contribuirmos com a reforma que Deus começou já desde antes de Lutero.
E nós vemos, queridos, em Apocalipse 10, uma continuidade da reforma com os adventistas. Aqui, queridos, em Apocalipse 10 tem uma visão que, por usarmos o método historicista de interpretação da Bíblia, o método historicista crê que há profecias para o passado, para o presente e para o futuro. O método preterista joga todas as profecias para o passado. E o futurista todas para o futuro. Nós não aceitamos esses métodos, apenas o historicismo. Porque é assim que nós vemos na profecia bíblica. Você vê um Deus atuante no passado, no presente e no futuro. Não é só no passado, só no futuro. Ou só no presente. Usando o método historicista, queridos, nós acabamos de entender que em Apocalipse 10, há uma profecia que fala do surgimento das bases do movimento adventista como uma continuidade da reforma. Não porque são donos da verdade. Porque o que eles fizeram? Eles reuniram as verdades já redescobertas pelos reformadores. Mas foi a igreja que melhor reuniu essas verdades e contribuiu com a redescoberta da doutrina do santuário celestial e da doutrina do conflito cósmico, coisa que vocês vão estudar na classe bíblica aqui, desta igreja, desse espaço Novo Tempo. Em Apocalipse 10, queridos, fala de um pequeno livro. João teve a visão de um livro pequeno. Este livro pequeno, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dar a explicação geral para vocês. E vocês vão estudar isso mais detalhadamente. Esse livro pequeno simboliza o livro de Daniel. Em Daniel 12, 4, Deus falou, e também nos versos seguintes, que o livro de Daniel seria selado para o tempo do fim. E que o saber sobre o livro de Daniel se multiplicaria no tempo do fim. Porque o livro de Daniel tem profecias apocalípticas que apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. E Deus selou o livro para que somente o povo do fim entendesse, porque seria para o povo do fim esse livro. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês, irmãos. Esse livro já foi tirado o selo dele há muito tempo, porque o povo de Deus já entende esse livro. É para o nosso tempo. E esse livrinho, na visão, João recebeu uma ordem de comer esse livrinho. Na visão que ele recebeu de Deus. Olha o que diz aqui, ó, o versículo 9 do capítulo 10 de Apocalipse. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. E de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. E aí no verso 11 ele vai dar explicação do porquê que o livrinho era doce como mel na boca e amargo no estômago. Então eu recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Mesmo João tendo comido o livrinho de Daniel, Deus falou assim: olha, eu não posso voltar ainda, porque ainda tem muitas pessoas para você pregar. Quando usamos o método historicista, queridos, nós entendemos que aqui Apocalipse está predizendo o surgimento do movimento milerita. O movimento milerita foi um movimento de seguidores de um pregador batista chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, assim como muitos pastores contemporâneos, começaram a estudar profundamente as profecias de Daniel. E chegaram à conclusão de que aquela profecia de Daniel 8,14, que diz assim:
e até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller entendeu que aquela profecia, que a purificação do santuário se referia à purificação da terra. E que se o santuário seria a purificação da terra, como que a terra seria purificada? Com a volta de Jesus. E houve, meus irmãos, um reavivamento absurdo na Nova Inglaterra, que se espalhou por boa parte da América. As pessoas que antes eram mornas, assim, ignoravam a doutrina da segunda vinda de Cristo, começaram a pregar, a se preparar para a volta de Cristo. Ou seja, a notícia da volta de Jesus foi doce como mel na boca deles. Só que houve um detalhe. A profecia, Miller primeiramente ensinava que Cristo voltaria em 1843, porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs, queridos, quando vocês estudarem isso aqui de forma detalhada, ela tem uma data de início que aponta para uma data final. E a data final, a data de início é 457 a.C. A data final fica entre 1843 e 1844. Foi justamente em 1843 que Miller pregou a volta de Cristo para aquele ano. Não ocorreu, houve uma decepção, e depois Miller, motivado por um dos seus amigos, decidiu ser mais específico quanto à data. Ele calculou que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. E por quê? Porque a purificação do santuário está intimamente relacionada à purificação do santuário terrestre, que Moisés fazia uma vez por ano. E isso se dava no 7º mês. E isso equivale ao nosso mês de outubro. E me parece que era, eu não me lembro se era o dia 15 do 7º mês, 10º, né? 10º dia do 7º mês equivale a 22 de outubro de 1864. Então ele continuou com a tese de que o santuário era a terra. E seguindo um calendário dos judeus caraítas, ele concluiu, não, Cristo vem mesmo nesse período, mas é em 22 de outubro de 1844. Um outro reavivamento surgiu, irmãos. Pessoas se prepararam para a volta de Jesus. Pessoas venderam seus bens para guardar o Salvador. Pessoas, irmãos, uma família, entre muitas outras, que tinham perdido o papai há uma semana. Os filhos estavam assim esperançosos, né? Não, nós vamos ver papai daqui uma semana, porque ele vai ressuscitar. Mas Jesus não veio. Deste grupo, surgiram uns 25 grupos, mas eu vou destacar 3. Surgiu desse grupo de mileritas os que voltaram para suas igrejas, outros abandonaram a religião, a fé na volta de Jesus, e um terceiro grupo decidiu estudar e ver o que tinha acontecido, porque a profecia parecia exata. Foi desse grupo de mileritas, queridos, que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja estudou e viu que o santuário a ser purificado não era a terra como pensava Miller honestamente. A igreja descobriu que o santuário a ser purificado, de acordo com Daniel 8,14, é o santuário celestial. E que, portanto, a data está exata. E em 22 de outubro de 1844 aconteceu uma coisa, mas não era a volta de Jesus. A data estava certa, o evento estava errado. Qual era o evento? A purificação do santuário celestial equivale à purificação do santuário terrestre em Levítico 16, que por sua vez é um juízo.
Então, quando a Bíblia fala em purificação do santuário celestial, ela está falando de um juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes da volta de Cristo, no qual Cristo, além de já perdoar o seu povo, ele vai tirar dos registros celestiais os pecados ali registrados. E quando ele terminar essa obra de juízo, ele volta para nos buscar. Então, o que aconteceu em 22 de outubro é que, de 1844, Cristo deixou de ser somente nosso intercessor e passou a ser agora também o nosso sumo sacerdote, acumulando duas funções: intercessor e juiz. Intercessor e juiz. E olha como a doutrina do santuário é importante. Por que Deus usou os adventistas para restaurá-la? Quando você sabe que o seu advogado de defesa, Jesus, é ao mesmo tempo o seu juiz na função de sumo sacerdote, tem como você ser condenado? Se o seu advogado de defesa é o seu juiz, você tem como ser condenado? Só se você quiser. O único que pode condenar você à perdição eterna é Cristo, porque Ele é o juiz, e foi Ele que morreu na cruz por você. Só que Ele não veio para isso. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar o que estava perdido. Então, existe, queridos, só uma decisão que vocês têm que tomar. Vocês têm que decidirem se vão aceitar a Cristo como Salvador, como sumo sacerdote de vocês, para que quando vocês forem avaliados nos registros celestiais, porque Deus quer que os anjos entendam o processo judicial, Deus quer que os anjos tenham tudo a limpo, para eles terem certeza de que quem vai estar no céu realmente quer estar lá, porque Deus sabe o nosso coração, mas os anjos não sabem, né? Então esse juízo é importante por isso. Então, se o seu juiz é o seu advogado de defesa, eu vou dizer uma coisa para você: você vai perder a sua salvação se você quer. Se você quer. O seu advogado de defesa é o seu juiz. Glória a Deus. E Deus, queridos, como Ele quer preparar um povo para a segunda vinda de Cristo, e como nós vimos, se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, é óbvio que nem todos os caminhos conduzem a Deus, até mesmo dentro do cristianismo. Por isso, queridos, que Deus tem um convite para os filhos dele que se encontram em todas as religiões, cristãs e não cristãs. E é um convite sério, que é esse de Apocalipse 18:4. Acho que terminou a bateria. Pode passar para mim, meu irmão? Pode passar o slide. Isso. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Já explico, tá? Da onde? Para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Vocês lembram de João 10? Que o livrinho seria doce na boca, mas amargo no estômago? A notícia da volta de Jesus foi doce como mel para eles. Mas o desapontamento por Jesus não ter voltado naquele ano foi amargo no estômago. Então o que você percebe? Daniel 10, Apocalipse 10, profetiza o surgimento do milerismo. E depois da igreja adventista, como parte da reforma de Deus. E aí Deus tem um convite, queridos, que a igreja adventista tem que fazer. Ali no contexto, Deus pede para as pessoas saírem de Babilônia. Babilônia na Bíblia se tornou um símbolo da rebelião contra Deus. E ela significa em Apocalipse toda a confusão religiosa e política que se opõe a Deus. Então Deus está convidando os seus filhos nos últimos dias a saírem de Babilônia, dessa confusão religiosa, porque o povo de Deus, povo meu, está lá ainda. Deus tem os seus filhos em todos os lugares.
Mas Deus tem feito um chamado, porque Deus vai castigar Babilônia, toda a confusão religiosa, que mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima, Deus vai castigar. E se um filho dele permanecer sendo cúmplice de Babilônia, quando ele receber toda essa informação, e quando chegar o fim dos tempos, já chegou, mas quando se aproximar ainda mais, esse filho não vai estar preparado para a volta de Jesus. Por isso que Deus faz esse convite. E aí, queridos, eu explico para vocês e vou concluindo. Quando Deus chama os seus filhos para saírem de Babilônia, e quando nós vemos que a igreja adventista é uma continuidade do movimento de reforma, nós vemos que Deus tem duas igrejas neste mundo. A igreja visível e a igreja invisível. E Ele quer unir as duas. A igreja visível, queridos, como podemos deduzir do estudo que fizemos de Daniel 10, ela é a igreja adventista do sétimo dia. Mas a igreja invisível são os filhos de Deus que estão em todos os movimentos religiosos. E que um dia vão atender a esse convite aqui, ó. Para retirar-se do meio de Babilônia, e juntamente conosco formaremos o quê? Um só povo. E este povo, a igreja visível, com a igreja invisível, vai se unir em torno da mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12. Que fala da pregação do evangelho eterno, juntamente com 3 últimos recados e avisos de Deus para a humanidade. A nossa identidade está ali em Apocalipse 14, 6 a 12. E o que Deus quer fazer é unir esta igreja visível com a invisível. Ele não quer salvar uma placa de igreja, Ele quer reunir um povo para se preparar para a sua segunda vinda. E vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, meus irmãos. Vocês estão na igreja visível, muitos de vocês são da igreja invisível, e não é por acaso que vocês estão aqui hoje. Porque vocês são filhos de Deus, a quem o Espírito Santo trouxe para cá. Com um propósito muito nobre e grandioso para a vida de vocês. E olha qual será a característica dessa igreja visível unida com essa igreja invisível. Os filhos de Deus em todos os lugares. Que esse povo que vai estar guardando o Senhor, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quantas igrejas você vê preservarem a lei de Deus como sendo um código moral imutável? A maioria das igrejas ensina 9 mandamentos. Muito poucas ensinam os 10 mandamentos. Não, queridos, que a lei é um meio de salvação. Não é isso. Tá? Ninguém é salvo pela obediência à lei. A salvação é pela graça, só que tem um detalhe. Eu preciso materializar esta graça, demonstrar que ela foi eficaz na minha vida. E a forma de os anjos de Deus verem que eu realmente faço parte da igreja de Deus, é permitir que o Espírito Santo, de acordo com Hebreus 8:10, escreva, imprima a lei de Deus no meu coração. Eu vou continuar sendo um pecador. Jesus te chama para uma vida de santidade, mas Ele sabe que você é um pecador. Não é porque você vai passar pela santificação que você não vai pecar mais. Você vai pecar. A diferença é que com Jesus você não é mais escravo do pecado. Então o que vai acontecer? Nos últimos dias, Deus vai ter um povo perseverante diante de uma nova perseguição, profetizada em Apocalipse 13. E como parte da perseverança deles estará o quê? Não rejeitar os mandamentos de Deus. Não são perfeitos, porque pecam até hoje,
e vão pecar até o dia da glorificação, mas fazem o melhor que podem para estar em harmonia com a palavra de Deus. E aquilo que faltar, não são nossas obras que vão completar, é o sangue de Cristo que vai completar. Só que Cristo pode completar a vida daquele que é pecador, não pecadeiro. Aquele que faz do pecado um estilo de vida, a graça dele ele não pode alcançar se o cara não deseja. Agora, se você é um pecador ou uma pecadora, que tem os seus erros, mas você se levanta e continua com Jesus, até a volta dele, ele vai completar aquilo que faltar em você.